A Bíblia ela tem uma teologia da comida que é muito forte, né? Que vai de Gênesis a Apocalipse. E é muito interessante. Eu gosto de comparar, assim, no início, falando desse assunto, com os outros relatos do Antigo Oriente Médio, para a gente ter esse primeiro a chegar-se à Bíblia com essa ideia, abordar a Bíblia com essa ideia. Então, veja só, você tem os mitos mesopotâmicos da criação, e num deles você tem o deus Marduk, que ele luta com Tiamat, que era uma espécie de mãe para ele e tal, ele mata Tiamat, com o sangue dela mistura com barro e cria o humano. Mas antes dessa criação do humano, o Marduk ele vai administrar o céu, né? E ele vai achar um lugar para colocar cada deus e tal, e papapá. E ele percebe que os deuses todos eles têm uma insatisfação em comum. E, obviamente, aqui estou simplificando tudo. Sim. Tá? Ele percebe que os deuses têm uma insatisfação em comum, que é ter que procurar comida para eles. Então, ele decide criar esse ser selvagem e tal, com sangue e barro, ele forma esse ser, o homem, e o homem, então, vai existir para alimentar os deuses. Então, o homem vai levar comida para os deuses, ele vai oferecer comida para os deuses. Tá? Então, a função do homem é alimentar os deuses. E quando a gente vai para o texto bíblico, é exatamente o contrário que acontece. Então, você tem um relato da criação, e tem tantas coisas fantásticas em Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, verso 3, aquele primeiro relato que não dá tempo de passar aqui, mas tem uma série de paralelismos, blá, 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 blá. Vamos direto ao ponto da comida, senão me empolgo. Chega lá no dia terceiro, ele cria a porção seca, ele cria as árvores, ele cria sementes, etc. e tal. E o que ele cria no dia terceiro é aquilo que o que ele cria no dia sexto vai se alimentar. Ok. Os animais vão comer das sementes, das árvores, etc. e tal. Então, quando a gente vai lá em Gênesis 1, vamos abrir rapidinho, porque é sempre bom ler o texto bíblico, né? Até para despertar essa curiosidade. Mas lá vai dizer o seguinte, Gênesis 1, finalzinho, os últimos versos de Gênesis 1, vai dizer assim, verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que no fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e aí para todos os animais da terra, e todas as aves do céu, os répteis, etc., toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, no capítulo 1 de Gênesis, quem dá a comida é Deus. Deus dá a comida. E o ato dele dar a comida que vai alimentar os seres criados é uma mensagem muito clara. Eu não só crio, eu faço a manutenção da criação. Então, a criação existe porque eu fiz, e a criação se mantém porque eu quero. Mas a criação só se mantém com o que eu dou para eles se alimentarem. Então, eu crio a vida e eu mantenho a vida através do alimento que eu criei. Então, você só mantém a sua vida se alimentando do que o Criador te dá. E essa ideia do texto bíblico, ela vai permanecer no Gênesis 2, Gênesis 3, até o final. Quando a gente vai para Gênesis 3, a gente percebe, em Gênesis 2 tem a lei, né, que Deus dá para Adão e Eva. A ideia em Gênesis 1 é que Deus é o soberano, ele cria e o homem obedece. O homem obedece comendo o que ele mandou. Em Gênesis 2 ele fala, você vai comer de tudo, menos dessa árvore aqui que eu não quero que você coma. Então, em Gênesis 2, ele estabelece o senhorio dele sobre a alimentação, sobre a comida. Ele diz, você come o que eu deixo, e você não come o que eu não deixo. E o que eu não deixo é isso. E o fato de Eva comer exatamente aquilo que Deus disse para ela não comer, o ato dela comer, a comida em si não é o problema. O problema é que no ato dela comer aquilo que Deus disse que ela não comeria, que ela não deveria comer, ela está dizendo que ela não reconhece Deus como autor da vida e o mantenedor da vida. Então, ela está trocando de senhorio, do senhorio divino para o senhorio humano. Ela manda no que ela quer comer. E isso vai permanecer em toda a Bíblia. Então, é interessante porque o importante, muitas vezes, não é o que você come no texto bíblico. O importante é o que você não come. Então, como assim? Daniel capítulo 1. O que acontece com Daniel lá? Então, o rei oferece um banquete. O texto não diz o que tinha no banquete. A gente supõe, filosoficamente, historicamente, arqueologicamente, mas o texto não diz. Por que o texto não diz? Porque isso não é importante. O que é importante em Daniel 1 é que Daniel rejeita a comida para comer aquilo que ele sabe que Deus deu para ele. Ele reconhece senhorio em Daniel 1. Então ele diz, eu não me alimento do que Nabucodonosor me dá, eu me alimento daquilo que Deus me dá. Então ele não troca de senhorio em Daniel 1. Então, alimentar-se no texto bíblico, aqui eu não estou falando espiritualmente, como você perguntou, estou falando da alimentação do café da manhã, do almoço, da janta, aquilo que você come. A alimentação é adoração.
Ao alimentar-se, você adora a Deus. Olha, isso é forte, hein? É a sua mesa, e é muito interessante, que carnes Deus permite que você coma em Levítico 11? Se você analisar, são somente as carnes que podem ser oferecidas como sacrifício. Você só pode comer as carnes que podem ser oferecidas como sacrifício no altar do santuário. Porque a sua mesa é um altar. Se você não come o que Deus te dá, se você não come aquilo que Ele permite que você coma, você não o reconhece como Senhor da sua vida. Então, a alimentação tem tudo a ver com o seu processo espiritual. As duas coisas não se desconectam em nenhum prático. momento. Deixa eu continuar prático. no E se a aspecto gente da pensar no alimentação. Provérbios, é aquela ideia transversal do livro, né, entre aquele que é insensato, o tolo, e o sábio, é sempre, o sábio é aquele que coloca nas mãos de Deus a decisão, que reconhece Ele como seu Senhor, que sabe que a verdade vem de Deus. E o insensato é justamente aquele que quer decidir o que quer comer, que quer decidir comer do fruto, a Eva. A partir do momento que ela toma sobre si, a responsabilidade não, mas a decisão de irresponsabilidade. De não, eu vou experimentar isso aqui mesmo, ele que é meu criador, tendo dito que não. Então, assim, é muito o tal das sobreposições, como tudo se encaixa. Eu espero que isso esteja ficando claro, né, para o jovem do outro lado aí, que estamos falando sempre da mesma coisa, mas com implicações, com detalhes diferenciados. Vou jogar mais lenha na fogueira. Bebida alcoólica. Olha, O silêncio não é porque todo mundo bebe, não, tá? Fica tranquilo. Tá? Não Você é isso, tem- não. Pastor, mas quero ouvir isso, porque está aqui, né? você tem uma série de problemas em relação à bebida no Antigo Testamento e tal. E uma coisa que eu falo nas minhas aulas, e eu gosto sempre de frisar, às vezes nas igrejas que eu vou e tal, é que, infelizmente, aqui, talvez pelo tempo, a gente não consiga explicar de maneira satisfatória. Tem textos que a gente trabalha muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas, com o que nós chamamos de proof text, né? O texto prova. Então, a gente fala assim, não devemos beber vinho. Tem um texto X que diz isso aqui na Bíblia. Não devemos fazer isso. Tem um texto Y que diz isso na Bíblia e tal. E não é assim que funciona. Tem certas coisas na Bíblia que elas não têm um verso que você diz, não posso. Elas têm um contexto que é maior, que é totalmente maior. Então, para você entender a alimentação, o que pode e o que não pode, não é só ir em Levítico 11 e as carnes e tal. Então eu posso comer essas carnes, as outras carnes eu não posso. Eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Eu posso beber isso, eu não posso. Não é só isso. Você tem que percorrer a Bíblia inteira. Então, quando você vai para o vinho, não tem uma palavra que tenha vinho e suco de uva. Porque na Bíblia, a mesma palavra para vinho, a mesma palavra para suco de uva. É a mesma Certo, coisa. certíssimo. Agora, você tem palavra para mosto, você tem palavra para o resto lá do suco de uva, etc. e tal. Para o resto do vinho e assim por diante. Agora, você tem alguns processos, são interessantes, que na Antiguidade, que visavam em Israel retardar o processo de fermentação da uva que era colhida, mas em um certo momento a uva fermentava, não tinha o que fazer. Okay? Eles guardavam e alguns bebiam. Então, vai ser condenado o excesso, vai ser condenado a bebedeira e assim por diante. O que acontece com Cristo no casamento, essa é a minha opinião pessoal, ele fala, esse é o vinho novo. O que é o vinho novo? O vinho novo é aquele que é acabado de ser espremido. As pessoas acabaram de pisar, esse é o vinho novo, então esse é o vinho bom. O vinho novo é melhor, porque ele é fresco. É o suco de uva. Então, ali é possivelmente óbvio que é o suco de uva. Agora, quando a gente fala do vinho velho, aquele que embriaga, a Bíblia é muito clara em relação à embriaguez. Tá? Agora, eu volto a dizer o que eu falei no início. No texto bíblico, e com isso eu não estou liberando tudo, não estou dizendo, pastor Edson diz que pode comer tudo, pode beber tudo, não é isso que eu estou falando. Mas no texto bíblico, mais importante do que aquilo que você come, é o que você não come. Você não come o que você quer, você não bebe o que você quer, você não se alimenta do jeito que você quer. Isso é o mais difícil da gente entender. A gente come e a gente bebe o que Deus manda. E a Bíblia é muito clara, do Gênesis ao Apocalipse, qual é a dieta ideal para Deus. E a dieta ideal para Deus é se alimentar de plantas, né? De árvores, de frutos, de sementes e de água. Essa é a alimentação ideal, de Gênesis a Apocalipse. Agora, por causa do pecado, Deus vai permitindo uma coisinha aqui, vai permitindo uma coisinha ali, etc. Mas uma alimentação ideal é a de Gênesis. Então, a gente tem que... é difícil para a gente, é difícil para mim, é difícil para um monte de gente. Mas a gente tem que tentar seguir aquilo que Deus colocou, porque a gente reconhece que Ele é o nosso Criador.